O Rock, o futebol mudou bastante, né? Desde a época que você era dirigente, de um modo geral, parece que mudou muito, né? O futebol mudou muito e tem umas coisas que mudou para pior. É preciso dizer que o futebol também mudou para pior. Como regra, nós tínhamos no passado, os dirigentes eram pessoas que eram bem-sucedidos na vida, tinham lá os seus negócios, tal, e por paixão vinham dirigir o clube. Eram chamados dirigentes amadores, né? O Corinthians é um exemplo típico disso aí. Nós tínhamos, só para citar dos últimos 40, 50 anos, você teve o Matheus, Vicente Matheus. Você pode ter críticas ao Matheus, não, ele tinha lá uma forma de dirigir muito precária, mas ele era um apaixonado pelo Corinthians. Tinha a vida dele, tinha a vida dele, né? O do Alib, mais ou menos o mesmo tipo, Sim. Quer dizer, tinha lá as suas empresas, estava bem sucedido, tinha a forma de dirigir deles, nem sempre era essas coisas modernosas que tem hoje, mas o Valdemar Pires também é a mesma coisa, né? E no passado, antes, eu estou citando o exemplo do Corinthians, mas podia citar os outros. Claro. Citar o São Paulo, né? O São Paulo tinha aqueles que eram chamados cardeais. O que eram os cardeais? Você falava a Câmara dos Lordes, né? Câmara dos Lordes, que eu falava que era a Câmara dos Lordes, eram os cardeais, que o que eram? Eram pessoas bem-sucedidas, que tinham lá sua vida, grandes escritórios, grandes empresários, e gostavam do São Paulo. Palmeiras também. O Palmeiras tinha lá uma italianada com muito, que ganhou muito dinheiro. Tinha até o espanhol, José Gimenez Lopes, que era um empresário também. Que era... Sim. E que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos, e o orgulho deles era o Palestra, né? Eles estavam lá, quando terminava o Campeonato Paulista, eu sei porque o Corinthians sofria muito, mas o Palmeiras reunia aquela italianada e dizia, olha, nós temos um jogador na Ferroviária da Araraquara, chamado Dudu. Precisamos comprar, naquela época se dizia comprar, era, sei lá, 200 mil cruzeiros. Aí começava a rodar os cheques, tal. Meia hora depois da roda, estava os 200 mil para comprar o Dudu. Aí vinha o dizer assim, olha, nós temos que trazer um jogador chamado Tupanzinho, lá do Rio Grande do Sul, né? Ponta esquerda. A mesma coisa, corria, tal, levantava o dinheiro e trazia tudo. Era um horror para o Corinthians, porque o Palmeiras tinha muita gente, muitos que tinham dinheiro e comprava grandes equipes, não é? Você vai lembrar, eu também lembro, o Palmeiras formou 2 academias Sim. no auge do Santos, porque nós não estamos falando aqui de 2 times no auge de outros grandes times, né? O Corinthians também fazia isso, com maior dificuldade, porque tinha poucos ricos, sempre foi tido como um time mais pobre, não é? Então, tinham que trazer lá um jogador, o Bazzani, tinham que trazer, sempre sofria mais para arrumar o dinheiro. Mas isso eram dirigentes que chamava-se de amador, né? Porque eles não viviam do clube. Essa era a diferença do que hoje tem o futebol. Pelo contrário, o clube vivia deles, né? Financeiramente. Vivia deles. Quantas vezes dirigente pagou a folha de pagamento dos clubes. Isso acabou. Hoje, primeiro, os padrões de futebol, salariais do futebol, não permitem mais esse tipo de forma. E também, aí tem um lado altamente negativo, os dirigentes atuais passaram a depender dos clubes. Aquilo que eles eram o oposto, que os clubes dependiam dele, passaram a depender. Quase todos não têm profissão. Quase todos você pergunta, espera aí, mas esse aí
todos lá no Corinthians, quando chegam, dizem, é um grande empresário. E fica por isso mesmo, você vai saber qual é a grande empresa que ele tem, você não acha, você não sabe, dão umas versões assim, não, ele ganhou muito dinheiro aqui, mas, enfim, na verdade são pessoas que a maior parte delas vivem do futebol. Vivem do futebol. E isto é uma tragédia para os clubes atuais, os dirigentes viverem do futebol. Porque quando eles vivem do futebol, eles se associam com os empresários de futebol. Associam na forma mais simples, né? Quer renovar um contrato de um jogador, paga uma grande comissão aí para o empresário, e aí começa tudo. Então, é uma grande e ruim mudança. Ruim mudança. Porque nós ficamos no meio tempo, no meio do caminho. Perdemos aqueles diretores, aqueles dirigentes amadores, que nós podemos chamar entre aspas, né? Ficamos com uns dirigentes que não são profissionais, porque eles também vivem, eles cometem todos os erros que os amadores cometiam. E não chegamos a uma situação de empresas, onde o clube poderia ter ações na bolsa, ou poderia ter outra forma de contrato. Então nós estamos nesse momento com os dois lados ruins. O lado dos dirigentes, que são amadores, igualmente amadores, apenas vivem dos clubes, e temos o outro lado, que nós não chegamos ao profissionalismo. Então, o que é tido como profissionalismo dos clubes é um arremedo de profissionalismo. Ninguém presta conta, vamos dizer assim, se o clube deu ou não lucro nesse exercício, porque se nós queremos chegar a uma visão de empresa, empresarial, é preciso pensar no lucro. E hoje todos os clubes são deficitários, quer dizer, deficitários da seguinte maneira: eles gastam mais do que eles têm, é isso, eles gastam mais do que eles têm e, portanto, apresentam sempre dívidas maiores. Nós tivemos uma oportunidade grande de mudar isso com a Copa de 14, mas não foi aproveitada. Quer dizer, os clubes receberam dinheiros a mais, apareceram as empresas. Hoje já mudou, porque boa parte das empresas não investem nos clubes, né? Não é mais como no passado, onde as grandes empresas anunciavam. Hoje anuncia as bets que estão por aí, que também você não conhece, de repente estoura uma aqui, estoura outra ali, e você tem pequenas empresas, algumas quase que pouco significativas. Quer dizer, nós vivemos hoje uma mudança incompleta do futebol. Nem chegamos ao profissionalismo e nem continuamos com dirigentes que não vivem de clube. Ficamos no meio. Essa é a dificuldade.